Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. Aquele nosso espaço dedicado a pegar fontes complexas, artigos densos e extrair o conhecimento que realmente importa. É excelente ter a companhia da nossa audiência para este mergulho nas fontes de hoje. Olá, obrigada. E olha, o documento que está sobre a mesa hoje é um peso pesado absoluto no mundo científico. Com certeza. O objetivo central aqui, como sempre, é entregar um atalho direto para o conhecimento bem fundamentado. Trata-se do artigo The PRISMA 2020 Statement, an Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. Sim, publicado na prestigiada revista BMJ, lá em 2021. Exato. Liderado pelo Matthew J. Page e uma equipe internacional gigantesca. E a relevância de destrinchar essas diretrizes, vai muito além dos corredores das universidades. O que é fascinante aqui é que as revisões sistemáticas formam a fundação absoluta sobre a qual as políticas públicas dos tratamentos médicos são construídos. Sem dúvida. Uma revisão sistemática tem a função de reunir todas as pesquisas individuais sobre um tema, avaliar cada uma delas e sintetizar os resultados. Mas se o relato desse processo não for transparente, essa fundação racha. O PRISMA 2020 atua essencialmente como a infraestrutura de confiança para hospitais e governos. Certo, vamos desvendar isso? A nossa missão hoje é entender por que o padrão ouro da pesquisa científica precisou de uma atualização tão maciça. Existe um movimento claro mostrando como a tecnologia transformou a literatura. E principalmente como relatar a ciência de forma transparente é o verdadeiro atalho para combater a desinformação, né? Perfeito. E vale lembrar para quem acompanha a nossa análise, o foco é extrair a essência metodológica e a aplicação prática deste guia, sem jargões desnecessários. E quando usarmos jargões, vamos contextualizar. Isso. Bom, para estabelecer o terreno, a sigla PRISMA significa Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. A versão original surgiu em 2009 e foi criada para resolver um problema estrutural bem grave na época. Qual era o cenário? Revisões estavam sendo publicadas com relatos mas tão incompletos que era impossível rastrear como os autores haviam chegado àquelas conclusões. Era uma caixa preta. Exatamente. A reprodutibilidade era quase impossível antes de 2009. O Prisma original veio para estabelecer uma linha de base de transparência. E o impacto foi estrondoso, certo? Lendo o artigo, eu fico impressionado com um dado específico. Os números de citação. Sim. As recomendações de 2009 foram citadas em mais de 60 mil relatórios. 60 mil é um absurdo de alto. E endossadas por quase 200 periódicos científicos. Foi uma adoção em escala global. Mudou a face da publicação acadêmica. Mas aí vem a pergunta. Considerando todo esse sucesso, por que atualizar? O que aconteceu entre 2009 e 2020? A ciência moderna passou por uma metamorfose na última década. O volume de dados e as ferramentas disponíveis mudaram de forma tão drástica que o padrão de 2009 começou a mostrar limitações estruturais. Inovação tecnológica pura. Principalmente a introdução do processamento de linguagem natural e do aprendizado de máquina. Hoje ferramentas de inteligência artificial são usadas para varrer dezenas de milhares de artigos, não é? Exato. Identificando evidências como a velocidade que é simplesmente incompatível com a capacidade humana. O documento antigo não tinha regras para exigir que os autores explicassem como um algoritmo tomou decisões de inclusão ou exclusão. Faz todo sentido. Além da tecnologia, os próprios métodos de síntese evoluíram muito nas fontes. O texto menciona várias inovações fascinantes. Tem o SWIM, por exemplo, que significa síntese sem meta-análise, do inglês Synthesis Without Meta-Analysis. Isso. Em revisões antigas, se a heterogeneidade dos dados impedisse a matemática tradicional da meta-análise, o relato virava uma narrativa confusa. O SWIM formaliza como relatar isso. E também temos novas ferramentas de risco de viés como Rob2 para ensaios clínicos randomizados. E o Robbins-E para intervenções não randomizadas. O Prisma 2020 precisou se expandir para acomodar tudo isso. Sabe, lendo tudo isso, me vem uma analogia. O Prisma de 2009 foi como um mapa de papel. Um mapa excelente, muito bem desenhado.
Um guia confiável para a época. Exato. Mas o Prisma 2020 é como um GPS moderno, atualizado com informações de trânsito em tempo real, integrando IA, pré-prints, dados abertos. Adorei a analogia do GPS. E tem uma mudança no texto, além da tecnologia, que é pura evolução filosófica. A transição da palavra qualidade para certeza. Sim, impulsionada pela abordagem GRADE. Exatamente. Avaliar um conjunto de estudos e chamá-lo de baixa qualidade carrega um peso pejorativo enorme. Sugere incompetência dos pesquisadores. Sendo que, às vezes, eles fizeram o melhor possível dadas as restrições éticas. Exato. Então, classificar como baixa certeza reconhece que os dados ainda não fornecem a confiança necessária para uma decisão definitiva, mas sem atacar a qualidade do trabalho em si. Muda completamente a interpretação de quem formula políticas de saúde. E não podemos esquecer da revolução editorial que as fontes apontam. A explosão dos servidores de pré-prints e o registro de protocolos no Próspero. O Próspero é fundamental porque impede que os autores mudem os objetivos da pesquisa no meio do caminho. É o fim daquela prática de pescar resultados favoráveis. Então, essa mudança de paradigma nos leva direto para a sala de máquinas do Prisma 2020. A anatomia da coisa. O coração do Prisma continua sendo um checklist de 27 itens. Mas a profundidade mudou. Muito. Agora, esses 27 itens possuem subitens específicos. Reduz bastante a ambiguidade. O box 2 do documento resume bem essas novidades. Além do checklist principal, agora tem um expandido e um só para os resumos, os abstracts. O checklist dos resumos merece muito destaque. Na prática clínica, muitas decisões rápidas são tomadas lendo apenas o resumo do artigo. Fato. Por falta de tempo ou acesso ao texto completo. Exato. Então, se um resumo omite detalhes sobre o risco de viés ou mascara a incerteza, o impacto na saúde pública é negativo e imediato. O Prisma 2020 exige transparência logo no primeiro parágrafo. Fantástico. E adentrando o checklist expandido, o item 7 chamou muito a minha atenção. O foco nas estratégias de busca. Antes havia uma certa tolerância. Os autores relatavam a estratégia detalhada de apenas uma base de dados principal. E omitiam os termos exatos usados em outras plataformas. Sim. Agora, o Prisma 2020 eleva a barra. Exige as estratégias completas para todas as bases de sites consultados. Transparência total, porque sem os termos de busca exatos, a revisão é como um cofre trancado sem a combinação. Ninguém consegue reproduzir. E a complexidade desse cofre aumenta com a automação. É aí que entram os itens 8 e 9. Os robôs ajudando na ciência. Exatamente. Se um modelo de machine learning leu milhares de resumos e decidiu excluir a maioria de forma autônoma, o leitor precisa saber qual foi a ferramenta, a versão do software e como o modelo foi treinado. Omitir a automação hoje seria como esconder um dos autores principais da pesquisa. Perfeita colocação. E falando em excluir estudos, o item 16b é um dos meus favoritos metodologicamente. O famoso cemitério de estudos. Sim, atua como um antídoto maravilhoso contra o viés de seleção oculto. Agora, os autores precisam listar os estudos que pareciam se encaixar, mas foram excluídos na fase final. E mais do que listar, precisam explicar detalhadamente o porquê de cada exclusão. O viés de seleção é um risco muito insidioso. Esse item permite que a comunidade audite se a exclusão foi justificada ou se foi só uma manobra para limpar os resultados. Evita que trabalhos com resultados contrários à hipótese do pesquisador sejam convenientemente engavetados. E essa prestação de contas atinge o ápice nos itens 26 e 27. Lidam com conflitos de interesse e ciência aberta. O item 27 sela o compromisso com a era da reprodutibilidade. Tem que informar se os dados, arquivos de análise e o código estão disponíveis publicamente. E onde encontrá-los. Aquela frase, os dados estão disponíveis mediante solicitação razoável, já não serve mais. Não mesmo. Se um código estatístico sintetizou os dados, ele precisa estar num repositório aberto. Certo. Com todas essas exigências, minuciosas estratégias, códigos, algoritmos, precisamos estabelecer algumas fronteiras. Então, o que tudo isso significa na prática?
porque o Prisma 2020 não é um manual de instruções, não é. Esse é um ponto vital das fontes. Um mal-entendido super comum. O Prisma não te ensina a conduzir uma revisão sistemática. Ele serve para relatar. Exato. A diferença entre relatar e conduzir é enorme. O Prisma garante que o autor descreva com exatidão o que foi feito. Quer dizer, uma equipe pode conduzir uma revisão metodologicamente terrível, com buscas fracas e análises incorretas. Mas se eles relatarem todas essas falhas com total transparência e honestidade, o artigo deles pode estar 100% em conformidade com o Prisma 2020. E isso muda tudo na forma como lemos os artigos. Ele foca na visibilidade dos erros e acertos. Prisma P. É um ecossistema. Cada ferramenta tem sua função, e para facilitar a vida do pesquisador com o Prisma 2020, os criadores foram geniais. As soluções tecnológicas para a implementação. Não é só um PDF para imprimir. Eles criaram modelos preenchíveis e um aplicativo web incrível feito no Shine. O pesquisador preenche o checklist de forma amigável no navegador e exporta para Word ou PDF. Reduz toda a fricção burocrática. Embutindo a transparência direto no fluxo de trabalho. Agora, se conectarmos isso ao panorama geral, precisamos responder a algo crucial para a nossa audiência. Por que alguém fora de um laboratório deveria se importar com o Prisma 2020? Se conectarmos isso ao panorama geral, a resposta é o desperdício de pesquisa, o research waste. Esse conceito é assustadoramente real nas fontes. Bilhões em financiamento público e incontáveis horas de trabalho se perdem anualmente. Não por falta de descobertas, mas porque os resultados são relatados de forma fragmentada e ficam inaproveitáveis. Quer dizer, cientistas não conseguem replicar. Médicos não sabem se o tratamento se aplica aos seus pacientes. Exato. Imagina um conselho de saúde regional decidindo se subsidia um tratamento novo e caríssimo. Eles olham a revisão sistemática e percebem que o perfil demográfico dos pacientes foi mal relatado. A pesquisa custou milhões e acaba engavetada pela falta de clareza. As diretrizes protegem os usuários finais. Os médicos, os pacientes, os formuladores de políticas públicas. Ciência transparente gera confiança, é um esforço coletivo. Mas aí esbarramos no desafio da adoção. Publicar o padrão ouro não significa que todo mundo vai usar no dia a dia. E o artigo reconhece isso. Eles sugerem ensino na pós-graduação, exigências rígidas de editores de revistas. Mas tem uma ironia científica maravilhosa apontada no documento sobre isso, não tem? Sim, eu adoro essa parte. O texto aponta que de 31 intervenções propostas na literatura para aumentar a adesão a essas diretrizes, apenas 11 foram avaliadas formalmente. E a maioria dessas poucas avaliações tinha alto risco de viés. É o grande paradoxo. Precisamos de mais ciência rigorosa sobre como fazer os cientistas adotarem métodos rigorosos. É um esforço contínuo. Bom, para fazermos uma recapitulação rápida do que vimos hoje. O Prisma 2020 é a nova bússola da transparência científica. Exato. Ele traz as revisões sistemáticas para a era do machine learning, dos dados abertos e de uma prestação de contas muito mais profunda, lutando ativamente contra o desperdício de pesquisa. E lendo sobre tudo isso, um pensamento provocativo sobre o futuro me ocorreu. Manda bala. O Prisma 2020 precisou surgir por causa da automação básica, os algoritmos de triagem. Mas o aprendizado de máquina está evoluindo rápido. Muito rápido. Quando a inteligência artificial passar de mero assistente de triagem para atuar como analista e sintetizador autônomo dos dados, como será o Prisma 2030? É uma excelente pergunta. Como a comunidade científica vai criar diretrizes para explicar e auditar decisões clínicas que foram tomadas dentro daquela opaca caixa preta das redes neurais? Uma reflexão formidável para deixarmos no ar. Auditar o conhecimento gerado por inteligências não humanas será o nosso próximo grande desafio. Com certeza. E, com esse pensamento, encerramos este nosso mergulho nas fontes. Agradecemos imensamente a companhia da audiência em mais essa exploração complexa, celebrando sempre a busca por um conhecimento mais transparente e confiável. Muito obrigada a todos, continuem curiosos. Continuem explorando e até a próxima análise.